E aí, tudo bem? Hoje eu decidi fazer um vídeo longo aqui para o canal, para a gente poder conversar sobre um papo que a grande maioria das pessoas ainda não prestou atenção, ou se prestou, não conseguiu colocar totalmente em prática isso, e eu entendo essa dificuldade, e eu vou te explanar sobre o conceito de paternidade e maternidade, tá bom? Eu sou o Daniel Riven, um filho de Deus, uma pessoa que busca cada vez mais melhorar a si mesmo, melhorar, em primeiro lugar, as coisas aqui na minha casa, para depois te trazer aquilo que eu aprendi ao longo do tempo. E esse conceito que eu vou te trazer, eu aprendi no ano de 2023, antes de eu sair de Fortaleza. Eu morava em Fortaleza, Ceará, e quando eu saí dessa cidade, para mim foi maravilhoso, assim, foi uma sensação de desbravar, de ver algo novo, né? Eu sempre morei na mesma casa, praticamente, a gente teve só uma pequena mudança, mas foi de uma rua para outra lá na família dos meus pais e na minha infância. E depois a gente foi para uma casa, mas a gente ficou morando lá durante muito tempo. Então, eu sempre tive essa raiz profunda de que a sua casa é onde você está, a estrutura física, e ao longo do tempo lendo diversos livros, né, de milionários, bilionários cristãos, pessoas que ajudavam na África, pessoas que ajudavam com muito recurso financeiro, várias nações, eu vi que eu não nasci só para ganhar um salário mínimo e pronto, e acabou vivendo um conforto emocional, um conforto psicológico nesse sentido, sem que eu pudesse ajudar o próximo de uma maneira melhor, né? Então isso me incentivou a buscar um caminho melhor, de todos os dias estar melhorando pelo menos ali 1%. Aí comprei cursos, assisti palestras, comprei livros, enchi minha cabeça de conhecimento e esse conhecimento ficou um pouco desalinhado, vamos dizer assim. A pessoa que me ajudou a alinhar esse conhecimento foi a minha esposa. Minha esposa, ela foi a pessoa primordial para que eu pudesse colocar as coisas no lugar nesse sentido. E depois ali do meu casamento civil, as coisas não foram mais da mesma forma, porque eu passei a ter uma família, eu passei a enxergar que eu tenho uma responsabilidade social, não só com a sociedade, como eu tinha quando criança, né, esse pensamento, mas agora era com o meu próprio núcleo familiar, né? Então, quando você casa, você tem um núcleo familiar, esse núcleo familiar é seu, você tem essa responsabilidade, principalmente se você for homem, né? Você tem essa responsabilidade de trazer toda essa estrutura, é, de segurança, de uma saúde também emocional, intelectual para a tua família. Eu não estou falando que eu sou perfeito nisso e eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu estou falando que eu ouso dar essa mensagem para que você, que está como Daniel lá de antigamente, possa ver essa mensagem e dizer: poxa, cara, eu estou vivendo essa fase, vai ficar um pouco mais fácil, porque eu sei que outra pessoa passou, e aí dessa maneira eu vou poder passar melhor essa minha fase que eu estou vivendo hoje. Saiba que tudo que você passa na sua vida, de um dia para o outro, meio que já muda tudo, sabe? Não sei se você já passou por essa experiência, né, de ter um dia muito difícil, e aí você dormiu, acordou e foi um novo dia, né? Nasceu um novo dia, nasceu uma nova oportunidade das coisas darem certo. Então essa filosofia eu carrego desde a infância ali, quando eu tive essa revelação de que a cada dia baixa o seu próprio mal. Então, não é você também, né? Outra coisa que eu aprendi já na fase adulta. Não é você esquecer as coisas que aconteceram, mas é você também tirar aprendizados, né? Então, muitos mestres de livro falavam sobre isso. Minha esposa conversa comigo também sobre isso, que não é sobre eu passar minha jornada terrena e para eu viver um novo dia eu esquecer o dia de ontem. Não é sobre esquecer, é sobre realinhar as coisas, é sobre trazer um renovo, uma novidade de vida. E você pegar as coisas que não foram tão boas assim naquele dia como um aprendizado para aquilo, sabe? Então, se você está vendo esse vídeo agora no ano de 2026, talvez seja o momento que você está passando, cara.
E você não precisa se comparar com ninguém, nem com a minha fase, nem com a sua fase atual, nem com a sua fase antiga. Não precisa. Perdão. O que você precisa é entender o que você precisa aprender nessa fase. Pronto, é isso. Cara, o que é que eu preciso aprender nessa fase para eu passar para a próxima fase? E tá tudo bem se você viveu muitos anos na mesma fase, não tem problema, não se compare com ninguém. Ah, fulano de tal é mais jovem, tá mais na minha frente, fulano de tal é mais velho e tá mais na minha frente, ou tá atrás de mim, enfim. Não fica pensando nisso, pensa naquilo que você está melhorando a cada dia, né? É uma coisa até bíblica, eu nem sabia, mas Paulo ele fala sobre isso, né? Que cada um possa se melhorar, melhorar a si mesmo, buscar a melhoria, né? O desenvolvimento contínuo, sem se comparar com ninguém, né? Apenas se comparando consigo mesmo. A comparação, existem muitos sentimentos que tem até lá no livro Como Iniciar Sem Medo. Na época eu não sabia, né? Eu martelei em cima daqueles monstros marinhos que hoje são dominados ali, e esses monstros marinhos se tornam, às vezes, até aliados, amigos. A palavra de Deus diz, né, que se o homem de um caminho o agrada, ele faz com que até os seus inimigos se tornem amigos. Então, aquilo que no Como Iniciar Sem Medo, naquela fase lá, né, que eu passei e tal, e você talvez esteja passando ou já passou também, era um inimigo, hoje se transforma em um aliado, se transforma em um amigo, uma coisa que te ajuda. Então a comparação, a posição dela correta é você se comparar consigo mesmo no passado. Eu estou melhorando? Estou me tornando uma pessoa melhor? Cara, legal. Quando tu usa a comparação com outra pessoa, estou melhor que o outro, aí vira soberba, vira um sentimento de superioridade, vira um sentimento às vezes até de inferioridade, né? Porque tu se compara com alguém, poxa, eu não sou melhor que fulano. Ixi, cara, eu não sou nada. Estou muito longe. Você já viu alguém falando isso? Estou muito longe de atingir o meu objetivo. Provavelmente é porque essa pessoa, ela não vive o presente, provavelmente. Ela não é grata totalmente pelo presente dela e ela se compara com alguém que está tão na frente dela que ela diz assim, poxa, cara, eu ainda estou longe do meu objetivo. Então a gente não precisa fazer isso, sabe? Se for para olhar para alguém maior, que a gente olhe para Jesus Cristo mesmo e a gente siga o nosso alvo. Mas como esse conteúdo é um conteúdo mais prático, dinâmico, menos religioso, apesar de eu ser cristão, não tem como separar o Daniel de Cristo, mas eu vou tentar ser o mais prático possível e direto com você, para que você possa colocar isso em prática. Se você ainda não adquiriu o manual Como Iniciar Sem Medo, ele é um manual que a gente criou lá em 2020 para 2021, aí lançamos em 2021 em outubro, lá na Amazon. Você pode ler ele gratuitamente, é só você ter uma conta no Kindle Limited. Será que eu falei certo, hein? Limited. Kindle Ilimitado, que é uma plataforma da Amazon que você pode ler quantos livros você quiser, ao mesmo tempo pagando uma assinatura de R$19,90, se não me engano. Pode ter aumentado ou baixado o preço aí, dependendo do ano que você está assistindo esse vídeo. Mas, em geral, eles te dão, se não me engano, 30 dias para tu se cadastrar e ler. Tu consegue ler o livro gratuitamente dessa maneira, se você tiver com muita fome de ler o livro. Se você quiser nos ajudar nesse sentido de dar os royalties, porque os royalties dos livros a gente sempre reinveste em outras campanhas sociais, né? A gente não vive através do livro, a gente vive através de outros negócios e outros serviços que a gente faz, e nem aqui do canal no YouTube também. Mas esses royalties que vão vir para a gente vão se converter em projetos sociais que a gente vai fazer também aí para as pessoas, para poder cumprir o nosso chamado na Terra, tá? Então o que é que acontece? Eu preciso gerar dinheiro, eu preciso gerar renda para pagar o meu ministério na Terra, para pagar o meu chamado na Terra e espalhar a mensagem, tá? Então, se você quer, de alguma maneira, que essa mensagem alcance mais pessoas, você pode comprar o livro também, se não me engano, a gente colocou lá por 2,99 dólares, eu acho, ou 5 dólares, 5, alguma coisa dólares, e em reais tá alguma coisa assim, bem baratinho também, tá? Então você pode adquirir lá. É menos de R$30, né? É menos de R$30.
Não sei se você vai comprar na Amazon, se é na Hotmart ou se é em outra plataforma, mas lá tem disponível para você comprar. E é só você digitar como iniciar sem medo e aí você acha. Beleza. Esse manual ele vai te dar um guia de passo a passo de exercícios de respiração que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, com pesquisa. Eu sou um pesquisador, né, cara? Então, eu não tenho formação terapeuta, nem formação psicológica, nem formação teológica. Eu sou apenas um pesquisador que praticou, teve bons resultados com isso, ensinou outras pessoas, um outro grupo de pessoas que tiveram também um bom resultado com isso. E através do resultado, que é o que empiricamente na prática importa, você vai poder colocar em prática também e ter bons resultados também, tá? Toda teoria, para que ela seja válida, ela precisa ser testada no mínimo com 100 pessoas e ter ali um modelo, uma pesquisa, né? Já que na nossa empresa a gente já trabalhou com mais de 2.500 projetos, e nesses projetos a gente sempre analisou juntos o que estava acontecendo, a gente sempre fez um estudo de caso de cada um desses projetos que passaram pela gente, nós temos toda a autoridade para te falar que isso funciona assim. É só você colocar em prática, tá? E aí o que é que acontece? Depois você vai colocando esse exercício em prática, não precisa falar para ninguém, não precisa, um segredo assim que eu vou te contar, cara. Quando tu estiver lendo esse livro, é como a Bíblia, sabe? Sabe quando tu tá lendo a Bíblia, a pessoa diz assim: "Ah, virou pastor". Ah, não sei, começa a zombar, começa a contar piada e tal. Não sei se você já passou por isso, eu já passei na infância. Graças a Deus, essa pessoa que contou isso até se converteu. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que vale a pena você pagar o preço, às vezes, das pessoas não saberem do que você está fazendo, para que você possa crescer cada vez mais. Ninguém precisa saber o livro que tu está lendo, ninguém precisa saber o curso que tu está assistindo, a palestra que tu está fazendo. Não precisa, cara, sabe porque elas vão ver no desenvolvimento, na mudança. Ah, fulano de tal mudou, fulano de tal tá melhor, fulano de tal isso e aquilo. Vai ter um grupo de pessoas que vai dizer assim, fulano de tal mudou, não é mais a mesma pessoa. Ó, ele mudou, virou um monstro. Não liga pra esse grupo de pessoas, não. Deixa de lado. E vai ter um grupo que vai dizer assim, caramba, cara, como tu fala bem, tu se comunica bem, como você é uma pessoa boa, essa pessoa vai ser grata até pelos teus pais, e dessa forma você vai estar honrando seus pais também. Óbvio, dê bons presentes aos seus pais, ajude da forma que você puder, financeiramente, emocionalmente, enfim, da forma que você puder. Mas dentro do seu limite ali também para não ter o núcleo familiar, que foi o assunto lá do começo, não se desgastar, tá? É, sempre que você casa, você tem uma nova estrutura corporal e espiritual. Então, tu precisa entender que nessa nova fase você tem uma responsabilidade maior. Perdão as tremedeiras, viu? Tô com o equipamento aqui no sofá mesmo e não tem suporte não. Mas vai melhorando, né? Os primeiros vídeos foram feitos lá no celular dentro do carro e já melhorou. Já estamos com um vídeo maior e vai melhorar cada vez mais, porque Deus está abençoando esse projeto. Então, para finalizar isso, eu quero te dizer, quero te contar, eu quero compartilhar com você um exercício prático que tem lá dentro do livro que você pode colocar em prática. É você fazer uma respiração profunda e mentalizar que você se perdoa por tudo que aconteceu no passado, por tudo que aquela tua versão do passado fez, por tudo que você gostaria de ter feito diferente e não fez. E aquilo que não foi feito possa te dar aprendizados. Cara, então como que eu poderia fazer? Qual é o certo? Qual é o correto? Às vezes você nem vai mais passar por aquilo, mas quando você se dispõe a aprender isso, Deus te dá uma capacidade de ajudar outras pessoas que vão passar. E aí você se sente bem, porque é como se você estivesse ajudando o seu eu do passado. E aí o ciclo fecha, a conta fecha. Entendeu? Isso já aconteceu muitas vezes comigo, de eu fazer alguma coisa que não era para ter feito, e aí eu fiz, errei, aprendi, e aí outra pessoa ia fazer também e eu aconselhei. Não se prenda no conselho, às vezes a pessoa não vai te ouvir, mas tu fez tua parte e vai fechar o ciclo para você. Aí ela tem a escolha dela de o que ela vai fazer com aquela informação.
E a seu respeito também você pode aprender com outras pessoas. Poxa, fulano ciclano fez isso e aquilo outro. Eu não preciso fazer, eu posso aprender com a situação que ele passou. Isso é sabedoria. Salomão observava as formigas, observava os animais, observava os jovens e dizia, poxa, isso é tolice, isso é sabedoria e tal. E ele discernia dessa maneira e foi construindo um reino de paz. Há controvérsias aí a respeito dele, mas eu gosto de pegar a parte boa das pessoas. Né? Se as pessoas estão ali escritas na Bíblia, é porque alguma coisa de boa Deus viu nela e faz sentido que aquela pessoa escreveu e está ali, tá? Por último, mas não menos importante, ore pelo teu núcleo familiar. Ore pela tua família, ore pela tua esposa, declare boas palavras pelo teu mascote, enfim, toda a estrutura familiar que você tem, para que você possa, sim, ser um homem de verdade. Homem de verdade é isso, cara. É aquele homem que espiritualmente protege a família, tá? Essa é a parte mais importante, é o que sempre vai mais importar, é o que vale a pena viver. E aí as outras coisas vão sendo bem melhores, porque quando tu se sente espiritualmente melhor, tu se movimenta melhor e as coisas que você faz, que você fala, carrega um, um, um fogo ali do Espírito, né? Uma coisa melhor naquilo que tu faz, tá? Fogo do Espírito Santo que consegue conduzir as coisas da melhor forma possível. Eu desejo tudo de bom para você. Eu desejo que a tua casa prospere, que a tua casa cresça, que você possa amadurecer, que você possa ser sábio, que você possa ser maduro, que você tenha aí as suas emoções em ordem, que você possa ter um bom diário de bordo das coisas que acontecem, que você possa gamificar aquilo que for um pouco dolorido de fazer, para que você possa aí crescer cada vez mais, tá? Desejo tudo de bom. Fica com Deus. Um abraço. Esse é o nosso primeiro vídeo. Não sei o nome do quadro, me ajuda a dar um nome pro quadro aqui embaixo. Eu vou fazendo e a gente vai construindo essa comunidade de pessoas que querem crescer e melhorar cada vez mais, sem ter que idolatrar a pessoa que está falando aquilo e sem ter que se comparar com ninguém, tá? Eu quero construir uma comunidade em que as pessoas elas sabem em qual nível elas estão, qual fase elas estão, sem se comparar com ninguém, sabendo que elas podem ter um apoio para a próxima fase. É isso, é isso, é isso, é isso. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Valeu!